Quantas vezes você já perdeu o controle, mesmo tendo acabado de prometer que se conteria em determinadas situações? O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, onde eu falava da função da mente de organizar e colocar ordem. E também chamava atenção para um detalhe: nem sempre, pelo fato dela colocar ordem, a gente está bem. Porque existem outros componentes que são muito maiores do que essa mente consciente. Tem uma força, a energia propulsora, a potência que a gente tem para executar e fazer as coisas, elas não vêm exatamente dessa mente que eu estava falando. Ela vem de outras estruturas que a gente não conhece. Sempre que estuda-se o comportamento humano, não só humano, mas humano tem muito mais estudo sobre isso, se discute de onde vem essa energia. Sempre foi trabalhada essa questão. A psicanálise, a análise, a psicologia analítica vão dar nomes diferentes para essas forças, mas como eu já comentei com vocês que eu não estou preocupado com o nome em si das coisas, as variações, e sim com a potência em si, com o fenômeno em si. Então, eu não pretendo e também não teria condições de abranger de uma forma tão ampla isso, né? Mas na parte prática, empírica, eu diria para vocês, nós temos uma potência que vem lá de baixo, que pode ser chamada de emoção, que ela é direcionada para as nossas ações. E se uma mente estiver organizada aqui em cima, em ordem, a tendência dela direcionar essa potência de forma construtiva é maior. Isso não é novidade. Agora, é muito comum que a gente se confunda com um pequeno detalhe, que colocar ordem aqui em cima eu tenho o controle dessa energia. Porque muitas vezes uma ordem rígida, né, uma ordem muito dogmática, radical, eu trabalho para colocar a ordem e não dou vazão para essa força que tem aqui embaixo. Talvez seja um exemplo perfeito um vulcão. O vulcão está aí inativo. Quem olha para ele, inclusive quem resolve habitar em torno do vulcão, diz: não, está tranquilo, ele está inativo. Mas basta uma agitação um pouco maior nas estruturas mais profundas, na lava, né, no calor interno da terra, aquilo vem. E não adianta você colocar cimento ali em cima, né, porque de um jeito ou de outro aquilo vai romper. Então, por analogia, essa relação é muito próxima com a gente, porque é muito comum eu achar que expliquei aqui em cima um fenômeno, que eu vou ter o controle por essas forças, porque quando essa força vem, as sensações podem tomar conta do meu corpo, e essas sensações, quando você tenta explicar, né, dar ordem aqui, você não consegue explicar, você vai perder o controle, porque o que manda mesmo é essa potência. Então, quando se fala em trabalho terapêutico energético, aqui dentro da nossa filosofia, fica muito claro, dentro do nosso trabalho, a ideia é a seguinte: nem todos os fenômenos que ocorrem lá dentro eu vou conseguir explicar em tempo real. Eu posso até explicar: olha, isso está acontecendo uma reação bioquímica, isso está acontecendo um problema de neurotransmissores, X, Y, Z. Eu posso dar toda essa explicação, mas não vai mudar nada o caso. Não vai mudar nada o caso, por quê? Porque essa explicação não é suficiente para dominar ou direcionar, trabalhar com essa energia. Então, quando eu trago a proposta, vamos aprender a trabalhar com a energia do corpo ou com essas forças, eu estou dizendo para vocês, a lógica é outra. A lógica é: eu não vou colocar tampão aqui em cima para impedir que o vulcão emerja. Eu vou aprender a perceber que essa força vem e entender que se eu direcionar para a esquerda, para a direita, ela não causa lesão. Ou perceber que, quando eu percebo essa força, é uma força que não se controla por uma lógica, se controla por um hábito ou por um aprendizado de direcionamento de energia. Isso, digo para vocês, é possível, tá? Porque se você percebe que o vulcão está subindo, o calor está tomando conta, a sensação que você está perdendo o controle, e você dizer: bom, a energia subiu, agora eu posso direcionar para o meu braço, eu posso direcionar para a minha mão, posso direcionar para a minha perna. E independente do que acontecer, eu não vou querer explicar, é simplesmente
manifestar, direcionar, porque aqui a mente ela não consegue dar ordem numa imensidão de energia ou desse conteúdo inconsciente, que eu chamo de inconsciente, mas da consciência profunda está liberando. A mente, quando ela vai ser treinada e ela compreende que aqui ela não precisa colocar ordem, ela tem que se afastar, ela só vai ter que se afastar. Ela não vai pular no rio de lava, ela vai se afastar e olhar, olha, está muita lava acontecendo. É um pouco desconfortável, está quente, mas daqui a pouco vai acabar. E quando isso acabou, ela olhou de fora, ela vai entender que nesse tipo de energia ela não dá ordem. Eu acho que aí tem um grande número de pessoas que se perdem exatamente nesse ponto. Por quê? Porque passou uma semana explicando, ou uma semana tentando organizar um encontro que diria, eu não vou perder o controle, mas quando chegou nesse encontro, lá dentro, uma reação ocorreu que você não estava prevendo, e essa reação sobe, você perde o controle. Significa o seguinte, a mente ela não teve a capacidade de sair fora, olhar um pouquinho, observar e trabalhar só com a energia. Por quê? Porque ela vai querer controlar a sensação, ela vai querer dominar a sensação pela força. Então, quando você tem conhecimento de parte do corpo, ou formas de posicionamento do corpo, você consegue olhar para isso, esvaziar isso, e depois voltar com a mente para organizar, talvez você esteja descobrindo uma ferramenta, um mecanismo fundamental que, independente da causa da desarmonia, do bloqueio profundo, da origem daquela reação, você entendeu a dinâmica e você vai conseguir trabalhar com ela. E na nossa experiência, do nosso trabalho, a gente sabe que você pode explicar por A mais B, por qualquer filosofia, seja ela religiosa, seja ela acadêmica, no sentido científico. Se você não domina essa dinâmica, você simplesmente vai ter uma ordem mental e não uma ordem na sua energia. Então, a mente ela não coloca ordem numa energia potente dessa, ela dá direção. E se você quiser trabalhar com isso, estamos aqui pesquisando isso da forma empírica. A gente não se apoia exageradamente em muitas literaturas, porque não adianta eu ter 10 teorias sobre o mesmo assunto, se eu não domino a prática, porque a energia ela é a mesma para todo mundo, esse fenômeno é igual para todo mundo. Não adianta você hoje olhar pela ótica da psicanálise, amanhã você buscar a fundamentação na neurologia, depois você buscar na religião, depois você vai lá para a Índia, depois vai para a China, essas explicações. Vocês estão falando da mesma coisa, todos estão falando da mesma coisa. A única forma é que aquela ideia que eu me identifiquei para dar ordem ou direção que vai ser mais útil ou menos útil. Não estamos falando de coisa diferente. Então, tente evitar buscar demais técnicas para dominar a mesma coisa. É melhor dominar uma técnica, 2 técnicas para trabalhar com aquele aspecto que você se torna mestre ou desenvolve maestria. Porque se você espalhar exageradamente em número de técnicas, cada vez que você encontra uma barreira, buscar outra técnica, o que acontece? Você está simplesmente comprando um monte de ferramenta para mexer no mesmo telhado, achando que é a ferramenta que vai construir o telhado. Pode facilitar um pouco, uma melhor, outra pior. Então, no fundo, aprender a trabalhar com as sensações, a trabalhar com a direção da energia, serve para qualquer tipo de causa, seja ela uma emoção de rejeição, um medo, seja ela bloqueio da infância, todas elas têm uma alteração do fluxo energético. Então o convite é, continue com a gente nesse olhar. Você só compreendeu na teoria, mas quer experimentar isso, aprender no corpo. A proposta é esses encontros regulares que a gente tem, justamente para sentir, experimentar e direcionar, sentir, experimentar e direcionar, até entender que muitos fantasmas, muitos monstros que te seguem, de repente são só falta de uma ferramenta para direcionar essas sensações que te perturbam no dia a dia. Se gostou, se inscreva no canal se não for inscrito, envie para quem você acha que pode se beneficiar com esse vídeo, e a gente continua nos próximos
discutindo ou refletindo sobre essas questões. De forma alguma estou dizendo para vocês, é assim que o mundo funciona. Eu estou convidando vocês, observem isso. Porque o que eu estou trazendo para vocês é o resultado de uma observação de boa parte da vida, principalmente da vida terapêutica. E fiquem na paz e não se assustem com os fluxos internos. Se eles forem muito fortes, não coloquem a mente para entender, coloquem a mente para observar. Isso é um grande passo. Até o próximo encontro.